E vocês também que estão de olho aqui na Record TV, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o caso da varíola de macaco, confirmado aqui no Distrito Federal. O início da operação com celulares 5G, os casos de dengue que seguem crescendo, o balanço da Covid e um levantamento que mostra a pobreza aqui em Brasília. Tudo isso destaque pra gente, mas a gente começa falando de um outro assunto que interessa também demais. O DF Record começa falando sobre economia, é que os combustíveis já estão mais baratos, tudo isso devido a uma nova alíquota aí do ICMS. Quem vai explicar pra gente são as repórteres ao vivo. A Ariane está num posto, a Larissa está em outro posto, mas eu quero saber, tá mais barato ou tá menos caro? Boa noite, Ariane. Boa noite, Porta Nova, você e a todos que nos acompanham. Tá menos caro, bem menos caro, na verdade, do que antes, viu? A gente fica satisfeita de ver essa situação. Bom, a gente teve, né, no final do último mês, a lei que zerou o PIS/COFINS e a gente já começou a perceber aí uma redução do valor da gasolina nas bombas, né? Só que agora, então, a gente teve a novidade aqui do Distrito Federal, que foi justamente a redução da alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Essa alíquota aqui no DF era de 27% e passou a ser de 18%. Dessa forma, a gente está vendo agora com mais força essa redução no preço nas bombas. Inclusive, neste posto aqui onde nós estamos, na 214 Norte, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 6,29. No débito, no dinheiro, no crédito, enfim, como for, um valor realmente bem mais amigo do que o que a gente estava acostumada a ver nas últimas semanas. Essa medida aí da redução da alíquota do ICMS foi anunciada e seguida pelo GDF, justamente seguindo o que mandava a lei complementar 194 de 2022, que é de autoria aí, ou que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, o resultado dessa queda na arrecadação, né, eles arrecadam menos, o GDF passa a arrecadar menos dinheiro com os impostos, vai ser justamente aí uma perda para os estados que, inclusive, foram muito resistentes a toda essa lei complementar. Para o GDF, para a gente ter uma ideia, essa perda anual na arrecadação deve ser de 1,7 bilhão de reais, ou seja, bastante dinheiro vai deixar de chegar então aos cofres públicos aqui do governo local. Por conta disso, a gente inclusive lembra agora que lá no meio de junho, no dia 15, o governador Ibanez Rocha anunciou o congelamento de 500 milhões de reais dos cofres públicos daqui do DF, segundo ele, justamente para garantir que as obras que já estão em andamento continuem acontecendo, bem como a continuidade dos programas sociais. Então, menos dinheiro arrecadado, mas também com esses impostos sendo com menos impostos cobrados, né, com uma alíquota mais baixa, o resultado é esse aí. A gente tem percebido os postos com preços mais amigáveis. Aqui na Asa Norte, o litro vendido a R$ 6,29. Perfeito, Ariane. Vamos sair ali da Asa Norte, vamos para a Saída Norte. Na outra tela está a Larissa Batista. Larissa, boa noite para você. Sabe o que me chamou a atenção nessa imagem que eu estava observando aí do posto? Eu tinha a impressão que quando baixasse o preço, ia ter um movimento muito maior nos postos. A gente não está vendo, pelo menos nesse momento, fila por aí, né, Larissa? Boa noite para você, Porta Nova, e para quem nos acompanha aqui no DF Record. Pois é, a gente chegou um pouquinho mais cedo aqui, bem no finalzinho da tarde, e realmente observa essa movimentação mais tranquila por aqui. A gente esperou, conversou desde a semana passada sobre esse valor, mas aqui, por enquanto, tudo é muito tranquilo. Eu vou até pedir para o Tiago Leão, que é nosso cinegrafista, mostrar um pouquinho como está a situação. Aqui nesse posto, a gente está no Colorado, né? Bem na subida. O litro está bem parecido com o valor que a Ari passou para a gente agora. R$ 6,29 o litro da gasolina. Já o etanol está saindo aí por volta de R$ 5,90. Claro que a gente observa uma variação de valor para quem utiliza aqueles aplicativos, né, de cada posto, mas o valor padrão por aqui está realmente R$ 6,29. Agora a gente observa uma movimentação muito tranquila. Anteriormente, um pouquinho antes da nossa entrada, tinha gente até com galão, pessoal já botando um pouco mais de gasolina, mas por enquanto está tudo bem tranquilo. E conversando com alguns trabalhadores, não só desse posto, mas de outros também, a gente já observa hoje, Porta, uma expectativa de, inclusive, ter até o final da semana um pouco aí, uma redução a mais desse valor. Então, pode ser que até sexta-feira role aí o litro da gasolina saindo a R$ 5,99, R$ 5,90. Vai variar também de um posto para outro. Então, é de escolha nossa, né? Encher o tanque agora, segurar um pouquinho e continuar aí analisando e observando. Volto com você.
Tá certo. Obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo. Vamos lá para o telão, porque a decisão sobre o ICMS está sendo adotada em outros locais do Brasil também, já que ele é um imposto da unidade da federação, seja Estado ou Distrito Federal. Na tela agora vai aparecer para a gente imagens do R7. Vai aparecer aqui? Vamos lá. Vai carregar a tela aqui com imagem do R7, está aqui, ó. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, 19 estados e o Distrito Federal reduzem ICMS dos combustíveis. Reportagem da Jéssica Moura ali no R7 Brasília. Olha só, até a tarde de ontem, 19 estados e o DF limitaram a alíquota do ICMS que incide sobre combustíveis ao máximo de 18%. Estou falando de Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Todos já com redução do valor do preço vendido, do valor do litro vendido, justamente por causa do teto estabelecido no ICMS de 18%. Todas as unidades que cobravam mais de 18%, então agora fica limitado. Então tem o serviço completo também no R7 para você. O Distrito Federal registrou o primeiro caso de varíola dos macacos. A confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos no Distrito Federal veio no final de semana. De acordo com o Ministério da Saúde, trata-se de um homem que tem entre 30 e 39 anos. O paciente está isolado e passa bem. Ele viajou para a Alemanha no mês passado e logo após a volta começou a apresentar sintomas como irritação na garganta, dores no corpo e febre. Ele procurou atendimento médico e passou a ser acompanhado pela Secretaria de Saúde. Já houve a publicação de todos os sintomas, cuidados, tudo que tem que ser feito e a gente tem confiança que a secretária está de olho nisso aí, a presidente do IGES também, e a gente vai ter com tranquilidade o acompanhamento dessa doença aqui no Distrito Federal. Desde que voltou ao Brasil, o paciente só teve contato com alguns familiares que também estão sendo acompanhados por telefone a cada 2 dias. É um caso bem restrito que a Secretaria de Saúde conseguiu identificar imediatamente após a notificação e conseguiu implementar de pronto todas as medidas de contenção necessárias. Além desse caso confirmado, o Distrito Federal tem outro caso suspeito da doença. A faixa etária é de 15 a 20 anos, do sexo masculino, e ele não tem histórico de viagem. A varíola dos macacos teve seus primeiros registros em seres humanos nos anos 70. De lá para cá, o vírus, conhecido como monkeypox, se tornou endêmico em pelo menos 11 países da África. Apesar do nome, a doença não é transmitida pelos primatas e, em geral, o índice de letalidade é baixo, de no máximo 2%. O importante é que as pessoas fiquem atentas aos primeiros sintomas. Normalmente começa com febre, mal-estar, dor no corpo, adenomegalias, que são as conhecidas popularmente como íngua, manchas vermelhas pelo corpo, que evolui para pequenas bolhas, também chamadas de vesículas, e ali dentro contém um líquido repleto de vírus. Diante de uma suspeita, o procedimento é a coleta dos líquidos presentes nas lesões da pele. O material colhido é levado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde o diagnóstico é feito. Apesar dos mais de 75 casos confirmados de varíola dos macacos em todo o país, a orientação das autoridades é que a população tenha calma. O potencial de transmissão da monkeypox, ela não tem a mesma dinâmica de transmissão da Covid-19. Preciso que as pessoas elas tenham a segurança e a tranquilidade de continuar seguindo a sua vida. E a Secretaria de Saúde, ela, a partir das ações da vigilância epidemiológica e dos serviços de saúde, estarão realizando o monitoramento desses casos a cada 48 horas, até que haja a evolução de todo o processo da doença, e de fato a pessoa esteja em uma condição que ela não esteja mais transmitindo a doença. A publicação ou divulgação de casos de bullying tem ficado cada vez mais comum por causa dos celulares com câmeras que estão sempre por perto, No Centro de Ensino Fundamental 5, lá do Gama, alunos atacaram um colega de 11 anos. Segundo a mãe da vítima, ela só ficou sabendo da situação quando o filho chegou a ficar bastante machucado depois de uma agressão. As agressões começaram há alguns meses,
Mas foi nesta semana que uma delas foi registrada por câmeras de segurança. Repare nas imagens. Estudantes jogam totó durante o intervalo no pátio da escola, quando começa o empurra-empurra. Essas agressões aconteceram no Centro de Ensino Fundamental 5, no Gama, e a Rafaela, mãe do estudante dessa escola, nos recebe agora. Rafaela, explica um pouquinho pra gente como que vocês perceberam essas agressões no filho de vocês. Ele vai para a escola e quando ele chegava muito quieto, né? Que ele não é de falar quando alguém agride ele. Então eu percebi alguma coisa errada. Aí eu vim perceber mesmo o dia que ele pegou uma garrafa, botou água para levar para o colégio, para tomar. Só que eu falei, oxe, para que tu tá levando 2 litros de água? E ele não falava para que era. Quando foi no dia seguinte, ele foi agredido lá, né? Ele estava com o nariz inchado, que foi meu irmão que foi buscar ele no colégio. Aí eu fui pro colégio. Mas aí depois que eu fui lá na casa do meu irmão, aí peguei ele estava com o nariz inchado, ele estava cheio de dor. Eles falaram, não é pra tu mexer na mulher dos outros, não. Aí depois eles começaram a me empurrar. Aí depois que começou a briga. E aí você tentou se defender? Foi, tentei me defender. Mas não deu certo porque eles estavam em maioria. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, 1 a cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. As agressões começam com intimidação e logo depois passam para a violência psicológica e física. Na maioria das vezes, é em um ambiente escolar. De acordo com a Lei 13.185, em vigor desde 2016, bullying é classificado como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A pesquisa aponta que crianças que têm um perfil mais retraído costumam ser as maiores vítimas. No geral, elas apresentam uma dificuldade para se expressar ou se abrir em casa ou na escola. Isso me dá medo de voltar à escola e estudar, porque isso aí não acontece com a maioria das pessoas, né? Aí eu fico com medo. Para esse especialista, os pais e a escola precisam ficar atentos ao comportamento dos jovens e observar qualquer mudança. Para ela, o diálogo continua sendo a melhor forma de combater esse tipo de violência. A criança, muitas vezes, e o adolescente, eles mudam o comportamento. Ficam mais retraídos, mais isolados. Vários deles começam a ficar com indícios, de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, apresentarem aspectos, de uma baixa autoestima, começam a ter um comportamento de evitação, de não querer participar das atividades escolares, de estar com os colegas. A família registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil e procurou a direção da escola. Revolta, dor. Eu quero que esses meninos saiam do colégio e que as mães não passem por o que eu passei, que isso é muito ruim. Eu fico assim até sem palavras para dizer, porque eu botei meu filho no colégio para estudar. Enquanto isso, o estudante sente medo de voltar para a escola onde tudo aconteceu e acabar sendo agredido novamente. Medo de voltar lá na escola, porque isso não é a primeira vez, não aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas também. A direção da escola informou que no dia do ocorrido o estudante esteve na sala dos monitores militares na hora do intervalo, com o nariz sangrando por conta da alta temperatura e não por agressão física, isso segundo a versão da escola. No entanto, ao analisar as imagens das câmeras de segurança do pátio da instituição, a equipe gestora identificou 3 alunos da mesma faixa etária pressionando o garoto contra a parede e logo depois dando murros na parte da barriga. Bom, que são as imagens que a gente viu, inclusive, aí na reportagem. Mas, segundo a direção da escola, não houve agressão no nariz do estudante. Então, ele estava sangrando por causa do clima seco mesmo. No dia seguinte, os alunos envolvidos foram convocados à direção e suspensos por 2 dias. Os responsáveis foram comunicados a comparecerem à escola para as demais providências. Uma pesquisa do IBGE mostrou que as mulheres sofreram mais com o desemprego durante a pandemia do que os homens. Dos mais de 825 mil trabalhadores que ficaram sem trabalho em 2020, cerca de 71% eram mulheres. Formada em contabilidade e direito, Arleide trabalhou por 13 anos em uma empresa de informática. Mas, assim que a pandemia começou,
perdeu o emprego. Foi um período assim de turbulência, do início da pandemia, em que você diz assim, eu tenho um emprego, eu tinha um salário todo mês e agora eu não tenho mais. Eu sou sozinha, tenho 2 filhos, inclusive um especial, e eles precisam de mim. Eu não tenho a quem recorrer. E aí você pensa, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou fazer? A quem que eu vou recorrer? Depois do período inicial de desespero, logo percebeu que precisava dar um basta. Em vez de esperar que a situação mundial melhorasse, correu atrás e conseguiu a luz que precisava para se reerguer. Encontrei um velho amigo, empresário na área de equipamento de ginástica, na área de fitness, e ele me convidou para que eu fizesse parte, né, da empresa dele, né, no primeiro momento como uma tentativa. E lá ele me deu abertura de que, além de eu prestar o serviço para ele, né, eu poderia também fazer a captação dos meus clientes e começar tudo do zero, porque até então eu só era uma empregada. Vesti a camisa e fui para cima. Aos poucos, a vida da Arleide foi se organizando. Hoje, ela é síndica do condomínio onde mora, administra uma rede de empresas e ainda atende os próprios clientes. A falta de emprego trouxe diversas dificuldades para a vida da Arleide e foi essa a realidade enfrentada por milhares de brasileiros nos anos iniciais da pandemia. Só que tem um detalhe, um estudo mostra que foram elas quem mais sofreram. Dos 825.300 trabalhadores que ficaram desempregados entre 2019 e 2020, 71% eram mulheres. A pesquisa com dados utilizados do Cadastro Central de Empresas e produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra ainda que a porcentagem de homens assalariados caiu 0,9%, já de mulheres 2,9% no mesmo período. Segundo o gerente da pesquisa, a redução da força de trabalho feminina é explicada por conta dos setores que foram afetados pela pandemia. A pesquisa também mostra que as mulheres foram as mais impactadas no primeiro ano da pandemia e responderam pela maioria das perdas de pessoal assalariado. E como consequência, por essa queda, pela primeira vez em 10 anos, viu reduzir sua participação no mercado formal de trabalho, a níveis de 2016. Os dados podem parecer negativos para as mulheres, mas para a Arleide, o desemprego veio com uma lição. Para mim, a maior lição da vida, e que eu sempre falo até para as pessoas mais próximas, é que a gente nunca fique acomodado, esperando que tudo vai ser daquela forma, porque hoje é de um jeito, de uma forma. Amanhã pode ser tudo completamente diferente. O amanhã é muito incerto. Verdade. Bom, hora do intervalo e logo depois vamos falar de obras na região do Sudoeste. E ainda hoje o início da operação com 5G aqui no Distrito Federal. Você participa do DF Record, envia sua mensagem pra gente, nosso WhatsApp é 99-601-8888. Já volto, tá? As obras do viaduto na saída do Sudoeste receberam uma visita do governador Ibanez Rocha nesta segunda-feira. O viaduto na saída do Sudoeste, na altura do Parque da Cidade, tem previsão para ficar pronto em setembro. A obra está executada em 55% e faz parte do corredor Eixo-Oeste, um corredor de ônibus que deve tornar mais rápidas as viagens de ônibus desde o setor Sol Nascente até o Eixo Monumental e que inclui ainda um trecho que passa pelo setor policial sul. Assinamos o contrato e com a liberação de mais 160 milhões de reais para que todo esse corredor de ônibus seja feito também, melhorando todo o trânsito da região e melhorando também a vida das pessoas que passam por aqui. São mais de 25 mil veículos que passam aqui todos os dias e a intenção nossa é estar com essa obra totalmente concluída, pelo menos essa parte do viaduto e interligação das vias aqui até setembro, e a restante do corredor ele vai correr aí mais um período, mas certamente nós estaremos com ele todo pronto, interligando até o Eixo Monumental. Vamos falar de outro assunto agora, a previsão do tempo. Você tem sentido muito frio? Pois é, hoje a temperatura ficou em torno de 13, 14 graus, mas a sensação térmica bateu 7 graus, 6,8 no período da manhã. Para amanhã, mínima de 12, máxima de 24 graus. E olha a umidade aqui um pouco mais alta, em 90% a 35%, então um pouco mais confortável aí para respirar. Porque a gente não está baixando dos 30% e isso é uma boa notícia. Agora,
Sensação térmica aqui deve ser bem mais baixa do que esses 12 graus. Então a gente pode chegar aí em torno dos 9, talvez 8 graus, mas isso aí só vendo amanhã, porque com o vento mais forte que tem aí, um pouquinho mais de nebulosidade, pode segurar um pouquinho. A máxima segura, né? Fica só em 24 graus, mas a sensação térmica vai para baixo desses 12, menos do que esses 12. Hoje, como eu disse, 14 graus no momento, estava 14 graus no período da manhã, a sensação estava em 6,8. Na tela, trânsito pra gente. Vamos lá primeiro para a EPNB, com a câmera lá na junção com a Épia, mostrando o trânsito muito congestionado. Olha só como está travado o trânsito ali para quem está entrando agora em direção ao núcleo Bandeirante ou está saindo ali em direção para a Épia, para pegar a Épia ali logo depois, né? O trânsito travado lá no núcleo Bandeirante. De lá vamos para a Estrutural na cidade do automóvel. Muito bom o trânsito para quem vai em direção a Vicente Pires, Taguatinga e Ceilândia. Outro trecho aqui da EPNB, agora na altura da UPA, a gente vendo o sentido contrário, para quem está indo em direção ao balão do Riacho Fundo. O trânsito travado também. Vida difícil. Desde lá de trás, a gente já vê a fila lá atrás, né, no núcleo Bandeirante. Quem vai para o balão vai travar também, trânsito parado por lá. Bom, gente, mais um intervalo aqui. No próximo bloco, os casos de dengue esse ano aqui no DF e um levantamento que mostra o índice de pobreza na capital. Você participa do DF Record enviando sua mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é 996018888. Já voltamos. Voltamos e com reportagem ao vivo. O assunto agora é dengue e sensação térmica. Daqui a pouco a gente fala com a Ariane, que está no outro vídeo, mas aqui a gente vai com a Larissa Batista, que está sofrendo pra caramba. A gente tá vendo a imagem dela agora, ela tá quase virando picolé. Tá tudo bem aí, Larissa? Tá tudo bem, Porto Nova, mas aqui no Colorado faz muito frio, tá ventando bastante, mas nada que impeça a gente de passar informação, né? Vamos lá, a gente tem um novo dado atualizado sobre a situação da dengue aqui no DF. É um levantamento aí até o dia 18 de junho, então é o mais atualizado que a Secretaria de Saúde tem para passar e mostra que a gente continua tendo uma quantidade de casos, né, aqui no DF muito alta. A gente chegou aí a pelo menos 58.910 novos casos prováveis da doença aqui na capital, né, até junho. Se a gente for parar para comparar esse período de agora com o mesmo período do ano passado, a gente observa aí um aumento de quase 450%. Então, é muito caso mesmo. Esse boletim traz ainda algumas cidades, né, que vão aí se destacando por conta da quantidade de casos. A gente vem trazendo esse dado já, mas a cidade de Ceilândia, Planaltina e também de Samambaia continua na liderança, né, quando o assunto são aí os casos prováveis de dengue. Outra situação, a gente traz sempre um número, né, infelizmente, um número de óbitos. Chegamos aí a 7 mortes causadas pela doença aqui no DF. A maioria são mulheres, mas apesar aí desse compilado, há também a informação de que nós temos as pessoas que têm mais casos, que são aí mais acometidos por essa doença, são idosos, são pessoas acima de 60 anos, acima de 70 e também de 80 anos. A gente já trouxe essa notícia na semana passada. A Secretaria de Saúde informou, inclusive, que vem monitorando, que realmente houve esse aumento, mas que não é o período da gente relaxar, né? Essa é uma doença causada por um mosquito que gosta ali de recipientes sujos, então a gente precisa continuar combatendo a doença aqui na capital. Volto com você. Obrigado, Larissa. Corre pro carro, vai botar um casaco, tá lá batendo queixo, lá com vento no Colorado. Ali realmente faz mais frio do que na região central e você vai ver a prova agora. Olha lá a outra tela, como é que tá a Ariane. Vida mansa da Ariane ali, que vai nos falar agora sobre o 5G, que vai começar a funcionar aqui em Brasília na quarta-feira. É isso, Ariane? Isso mesmo, quarta-feira, Brasília, a primeira capital do país a receber então esse sinal de 5G, novidade que inclusive passou por testes no final de semana e teve aí a aprovação técnica, o aval técnico concedido. Hoje à tarde, inclusive agora há pouco, começou uma reunião lá na Agência Nacional de Telecomunicações, na Anatel, para definir então os últimos detalhes, fazer os últimos ajustes para que esse processo possa então começar a acontecer aqui em Brasília a partir da próxima quarta-feira. Bom, para quem quiser
acessar ou utilizar o 5G, basta ter um aparelho de celular que já tenha, então, essa habilitação, que já venha com essa tecnologia. Os mais novos, todos, né, já têm essa possibilidade e, inclusive, inicialmente, de acordo com as próprias operadoras de telefonia, os clientes não precisam fazer nada, não tem que atualizar pacote de dados, nem nada nesse sentido. Essa mudança já vai acontecer de maneira automática, desde que o celular tenha, então, essa função. Inclusive, hoje, aqui no Brasil, existem pelo menos 67 modelos de celular com essa tecnologia 5G, que já estão, então, certificados e homologados pela Anatel. No primeiro momento, a ideia era que essas capitais tivessem, então, todas do Brasil, o 5G funcionando até o dia 31 de julho, mas por conta de dificuldades logísticas, isso deve acontecer até setembro, Brasília estreando esse processo. Eu volto com você. Obrigado, Ariane, pelas informações. Agora dá uma olhada nessa história. No setor habitacional Água Quente, um casal teve uma surpresa durante o parto. A mulher aguardava gêmeos, mas na verdade eram 3 bebês. O casal que mora no setor habitacional Água Quente tinha preparado tudo para a chegada dos 2 filhos no dia 31 de maio deste ano. Mas o terceiro pegou todo mundo de surpresa. Foi só na hora do parto, na hora que tirou a Maria Júlia, a Maria Cecília, a Maria Júlia, o cordão umbilical da Maria Júlia caiu e a médica falou, vou pegar. E quando ela pegou, ela falou assim, não, tem mais um bebê aqui. Eu falei, mais um bebê? Ela falou, eu falei, você tá de brincadeira. Ela falou assim, não, tem uma cabeça aqui. Aí quando ela tirou, eu falei, é o Rafael. Foi uma surpresa inesperável, né? Eu tava no trabalho, aí o meu irmão levou a minha esposa para o hospital de manhã cedo, aí eu já estava pronto do trabalho para finalizando alguns detalhes para ir para o hospital, já para acompanhar ela. Aí antes de eu sair do serviço, já recebi a notícia que eles tinham nascido. Aí meu irmão, senta aí que vou te contar uma surpresa. Gente, e com a chegada da Maria Cecília, Maria Júlia e com a surpresa maravilhosa do Rafael, a família está completa e a casa está cheia. Antes dos trigêmeos, o casal já havia tido os gêmeos, Camila e o Marcelo. Além disso, eles ainda têm o Miguel, de apenas 5 anos de idade, e o Gabrielzinho, de 2, que está ali. A Rosilene e o Damião não negam que é uma tarefa difícil criar todos, mas a alegria fala muito mais alto que a preocupação. O que importa mesmo é a saúde dela e deles, né? Quantidade a surpresa envolve também, mas assim, eles estando bem, ela bem, meus filhos estando bem, isso aí pra mim é tudo já, né? O resto a gente corre atrás, né? Com as 7 crianças em casa, a rotina do casal mudou completamente. Minha mãe estava comigo, minha mãe passou 30 dias comigo. Aí agora o meu esposo está de férias, aí vai me ajudar a cuidar deles mais um mês. E aí tem os Marcelo e a Camila que ajuda bastante, né? E é isso, e a gente vai reservando. Eu tô aqui com 2 super ajudantes, da Rosilene e também do Damião. 2 filhos, a Camila, de 12 anos, e o Miguelzinho, de apenas 5 anos de idade. Os 2 sempre ajudam a mãe e o pai, tanto a Camila quanto o Miguel. Camila, o que você faz? Você vai lá, pega o neném, cuida de todo mundo? Eu cuido deles toda hora, menos quando eu tô na escola. Aí, quando eles estão chorando, eu vou atender eles. Minha mãe precisa de ajuda pra dar mamadeira pra eles, eu dou a mamadeira. Eu boto pra arrotar, aí tomar banho, eu também ajudo a minha mãe. Eu faço um monte de coisa, eu troco a fralda deles. Miguelzinho, o que você faz, rapaz? Você ajuda também? Eu pego no colo, dou mamadeira. O que mais? Eu ajudo minha mãe. Com a ajuda dos meninos e também do pai, a Rosilene vai cuidando de todos. A questão financeira está pesando e o casal precisa de ajuda. O que a gente precisa, assim, no momento é só de leite, né? Fralda tem bastante, a gente já ganhou bastante fralda. Roupinha também, a gente ganhou muitas roupinhas. É só leite mesmo, né?
Leite que gasta muito. Enquanto isso, o Miguel, de apenas 5 anos de idade, vai fazendo a parte dele e pensando qual dos novos irmãos está dando mais trabalho. Rafael, porque ele dá mais birra. Evidentemente, qualquer ajuda é bem-vinda, né, para a família. Se você puder ajudar com leite, como foi dito aí na reportagem, entre em contato pelo telefone que está na sua tela, 98219-0485. Mas, por favor, não passe trote, ajude a família que está precisando. Bom, o assunto agora é Covid-19. O DF registrou 3.064 novos casos da doença. A taxa de transmissão voltou a cair, agora está em 0,96, ou seja, abaixo de 1, que é uma ótima notícia. Vale ressaltar que especialistas dizem que quando essa taxa está abaixo de 1, significa que a transmissão está em desaceleração. Essa é uma ótima notícia. Mudando de assunto agora, a pobreza no Brasil atingiu níveis preocupantes. Na última década, o país nunca esteve tão pobre como no ano passado. É o que diz uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que quase 63 milhões de brasileiros vivem com menos de R$500 por mês. Isso envolve o DF também. Parece uma missão impossível viver durante o mês com apenas R$500, né? Mas essa não é uma realidade muito distante para alguns brasileiros. A Helenita, infelizmente, faz parte desse grupo. Para mim, as contas saem por R$700, né? E eu não tenho uma profissão, tá muito complicado para comprar as coisas. Mas a gente vai sobreviver, né? Há 3 anos, ela está desempregada e sobrevive com a ajuda de programas sociais do governo federal. O sufoco que ela vem passando é para conseguir, pelo menos, o valor do aluguel da casa. Para mim conseguir alguma coisa para me ajudar em casa, aí eu alugo aqui a garagem. Quando aparece criança para me cuidar, eu cuido também. O mês atrasado eu cuidei de 3 crianças aqui, foi que eu ganhei o meu dia do meu aluguel. Um novo estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que em 2021, quase 30% da população brasileira sofreu com a chamada nova pobreza. Isso quer dizer que mais de 62 milhões de brasileiros viveram com uma renda mensal média de R$497. Este é o maior índice desde 2012. Se a gente usar uma linha de pobreza de R$497 por pessoa para cobrir despesas de alimentação, transporte, moradia, tem cerca de 29,5% da população, 63 milhões de pessoas estão abaixo da linha de pobreza e aumentou durante a pandemia em 9,6 milhões de pessoas, quase a população de Portugal incorporada às estatísticas nos últimos 2 anos. O estado brasileiro que registrou a menor taxa de pobreza em 2021 foi Santa Catarina, com 10%. Já o local com maior proporção de pobres foi o Maranhão, com quase 58% da população nesta situação. Já o DF ficou nas últimas posições do levantamento, com 15% da população que vive com a renda mensal abaixo dos R$500. O Distrito Federal é a terceira unidade da federação em nível de pobreza, mais baixo, só é superado por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem 15,7% da população de Brasília vive abaixo da linha de pobreza, teve um aumento de 2,7 pontos de porcentagem entre 2019 e 2021, então há algum aumento, mas numa escala menor do que no nível nacional. Para a Helenita e quase 63 milhões de brasileiros, restou a esperança de tempos melhores e de menos fome. Eu espero que melhore, né? Porque tá complicado para se viver hoje. Tá complicado. Eu já tive de ir embora para casa da minha mãe, né? Que ela mora numa chácara. Também ela tá sofrendo muito, perdi meu pai há pouco tempo. Aí eu já pensei nisso também, ir embora para lá. Mas aí, difícil por difícil, lá e cá, eu fico aqui mesmo. O objetivo do estudo é fornecer à sociedade informações para desenho de políticas públicas, não só por parte dos governos, mas da sociedade civil. Tem uma grande mobilização. E o que o estudo mostra é que a pobreza está num nível muito alto, no nível mais alto da série dos últimos 10 anos, acaba sendo como se fosse uma década, mais do que uma década perdida. E a importância de você reconhecer as diferenciações da pobreza entre regiões para você direcionar a ação
ações mais específicas de acordo com as necessidades da população e das regiões. Nosso tempo terminou. Uma ótima noite, boa semana e até amanhã.